Levou o menino dos peixinhos e dos pães também. Oi? Era um rapaz, né? Dizia lá, né? Um rapaz podia ser, porque naquela época o homem, a partir de 12 anos, já era considerado homem. Né? Hoje em dia o homem quer ser homem só depois de 40, 50, né? Aí já está. Né? Muito bem. Então eu gostei de vocês aí. Realmente, então, parabéns. Certo? Eu vou voltar aqui, para o final é que eu vou trazer aquele mapinha, tá certo? Mais para frente. A gente vai falar sobre o mapinha. Vou deixar só na tela inicial, para não chamar muita atenção das coisas que tem aí. E depois a gente segue. Começa a falar aqui, João capítulo 1, versículo 43. Esse texto inicial que nós vemos em Marcos é mais para seguir a nossa sequência, para lembrar que ali está o momento em que Jesus escolhe os seus apóstolos. Lembrar que os apóstolos são aqueles que vão além de simplesmente discípulos. Eles são discípulos chamados para uma missão específica, né? E João capítulo 1, versículo 43, apresenta para nós um momento ainda lá naquele período de João Batista ainda, o ministério de João Batista ainda estava em evidência, Jesus estava iniciando, aparecendo para o povo, né? Ele foi batizado por João Batista ali, e ele não tinha chamado ninguém, mas houve dois que se apresentaram para ele, porque João Batista havia apontado que Jesus era o Cordeiro de Deus. Quem eram esses dois? Quem lembra? Um deles era André e o outro João, certo? Só que Jesus não chamou esses dois de imediato, simplesmente acolheu. Eles estavam demandando Jesus, né, procurando Jesus, e Jesus os acolheu, mostrou para eles, conversou com eles, etc. e tal. Para eles seguiu bastante firmeza ali naquela hora, começaram a compreender que realmente Jesus era o Messias, mas Jesus ainda não tinha convidado diretamente para ser seu discípulo. Agora, o que aconteceu aqui foi um pouquinho diferente. O que aconteceu aqui é que, no imediato, capítulo 1, versículo 43 de João, Jesus resolveu partir para a Galileia. Lembrar que ele estava na região lá do sul, onde João estava batizando. E agora ele resolveu partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Agora sim, nós encontramos alguém a quem Jesus convida, de fato. Até então ele foi, vamos dizer assim, convidado, né? Os discípulos convidados para se aproximar dele. Mas aqui não. Filipe, ele foi encontrado aí no caminho da Galileia, nessa viagem que Jesus empreendeu ali, do sul ali, da região da Judéia até a Galileia, e Filipe é convidado: segue-me. E de uma forma incrivelmente, não sei se teve mais desdobramentos ali na conversa, mas Jesus recebeu uma resposta positiva de Filipe. Filipe realmente seguiu Jesus, né? O texto de João, ainda nesse capítulo 1, um pouco depois, diz que ele era de Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro. André e Pedro. Então a cidade também não era tão grande, provavelmente André e Pedro, que eram pescadores, e Betsaida era bem tipicamente de pescadores, então se presume que Filipe até também fosse pescador. Eram conhecidos ali, eram próximos, né? André, João, que trabalhavam nessa área de pescaria, né? Pedro, tudo mais, né? E ele estava, ele era daquela redondeza ali. E Filipe, ele é um nome grego. Então é muito importante esse detalhe, porque a gente vai começar a entender lá na frente algumas coisas que Filipe faz, que aí remete
a essa característica. Ele era um nome grego, Filipe. Então ele tinha alguma ligação com os gregos, talvez descendência, né? Talvez os pais ali, e era judeu, mas tinha uma ligação com os gregos. O nome Filipe significa aquele que gosta, que trata, que cuida, que ama os cavalos, né? Filipos, ou filos mais hipos, de hipo, né? Hipo é hipismo, né? Aquela coisa toda, então tem a ver com cavalos. Então tem uma associação com os gregos, né? A cultura grega era uma cultura bem conhecida, bem firmada naquela época, e a língua grega era a língua corrente no mundo todo, era conhecida, era a língua falada por todos ali. E Jesus realmente chama esse homem. João Batista continua lá no sul, e Jesus é como se dissesse assim: eu não vou me intrometer no ministério de João Batista e vou para o norte, deixar o ministério dele ser concluído naturalmente. Jesus sempre teve esse cuidado em relação a João Batista, ele não se intrometeu nas coisas dele. Ele disse: olha, agora é hora de você parar, eu já cheguei, aquela coisa toda, você já pode ficar quieto, vai se aposentar, cumprir sua aposentadoria. Nada disso. João Batista continuou, dizer assim. Só que agora João Batista estava mais seguro daquilo que ele veio fazer e que de fato se cumpriu. Toda a missão dele estava se cumprindo, apesar de que muitos discípulos dele ainda permaneceram com ele por muito tempo ainda, pelo menos enquanto ele estava vivo e até a morte dele. E alguns ainda se espalharam no mundo todo. A influência de João Batista foi tão forte que alguns se espalharam, e mais na frente, depois da morte, a ressurreição de Jesus, o início da igreja, lá na frente, alguns anos depois, ainda havia pessoas que seguiam os ensinos de João Batista, que foram encontrados ali por cima, né, na Europa, na Ásia, principalmente na Ásia, encontrados discípulos de João Batista, se espalhavam, vinham de longe, ouviam a mensagem de João Batista e voltavam para a sua terra. E nós encontramos então Jesus subindo. Quando alguém chegou e questionou Jesus sobre o batismo, que Jesus batizava mais e que João Batista batizava menos, não sei o que, aquela confusão toda, Jesus não se intrometeu, não entrou na seara de que o ministério dele era maior ou menor do que o de João Batista. Ele simplesmente emudeceu e saiu daquela onda, daquela discussão que ele achou descabida, dizer que o ministério A é maior do que o ministério B. E ele saiu. Então Jesus nunca se meteu, pelo contrário, ele elogiou muito o trabalho de João Batista. A gente viu isso na semana passada, né? Agora, Filipe começa a ser seguidor de Jesus. Estamos lá em João capítulo 1, certo? Versículo 44 nos mostra que ele era lá de Betsaida, estava na região já da Galiléia, Jesus estava por lá. E aqui o versículo 45 nos mostra também um efeito desse momento aí, desse contato com Jesus. Filipe teve esse tempo com Jesus, depois que Jesus convida ele para ele seguir Jesus. Então agora Filipe está lá e procura, versículo 45, né, encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Aí ele vai dizer quem é essa pessoa que ele encontrou: Jesus, o Nazareno, filho de José. Então agora a gente para um pouquinho para pensar aí. Filipe é chamado por Jesus: segue-me. Ele segue. Pouco depois, Filipe procura Natanael. Não diz que ele era parente de Natanael, diz apenas que encontrou Natanael. Foi lá, encontrou Natanael e se referiu a Jesus como que dizendo assim: nós achamos
aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Então, ele tinha, a primeira coisa que a gente vai definir aqui, consegue ver logo aqui, não é a primeira coisa, né? A gente vai ver aqui que ele, uma das coisas, né? Ele conhecia Moisés, ele sabia dos escritos de Moisés. Quando ele fala aqui, aquele de quem Moisés escreveu, então certamente ele tinha um conhecimento acerca dos primeiros 5 livros da Escritura, o chamado Pentateuco, né? Aqueles primeiros 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros tratam daquele período escrito por Moisés, trata da Gênese, né, do início das coisas, inclusive do povo de Deus, do povo de Israel, e ele trata exatamente dessa preparação de Deus, preparando um povo de onde sairia um grande profeta. Por isso que Moisés, em algum momento, ele disse: Deus vos suscitará um profeta como eu, né? Então, Moisés falava para o povo de Israel acerca de um grande profeta que viria. Os profetas no Antigo Testamento também se referiam a um profeta ou a um descendente de Davi que viria. Seria um grande ungido. Daniel falou do filho do homem, aquela visão, do filho do homem que teria um reinado que suplantaria todos os outros reinados no mundo e que reinaria eternamente. Os profetas, o profeta Isaías fala de Jesus como Messias, como um grande rei, mas também fala do servo sofredor, fala de que ele iria morrer, que etc, etc. Daniel também, na profecia dele, fala que ele sairia, a vida dele seria tirada, mas ele teria vida eterna, coisas assim. Então muitas coisas eram faladas, às vezes era difícil para eles compreender exatamente uma cronologia, como aconteceria a sequência das coisas e datas, ainda que no livro de Daniel houvesse indicadores bem claros acerca de datas, cálculo, né, que a gente vai parar aqui para fazer essas contas também, e com essas contas a gente consegue identificar que realmente teria de ter nascido naquela época o Messias. Não tem como nascer o Messias nessa época atual, já passou o tempo. Pelos cálculos do livro de Daniel, foi naquela época mesmo, não tem mais como nascer o Messias agora. Então eles tinham muitas profecias, os profetas falavam, Moisés falava, era meio complicado realmente para arrumar tudo isso e dizer: quem vai ser esse grande profeta, o ungido de Deus, o Messias de Deus? Quem vai ser? Vai ser como? Então, às vezes apareciam alguns burburinhos e eles calculavam alguma coisa ou consultavam alguma coisa e diziam: como por exemplo, na época que os magos vieram, né? Chegaram lá para Herodes e disseram: onde é que esse camarada deveria nascer? Eles não ficavam o tempo todo esperando: vai ser em Belém, vamos ficar de olho em Belém. Não eles não estavam nem aí. Quando apareceu a conversa, nasceu aonde? A profecia diz alguma coisa, corre lá, chama o sacerdote, chama os escribas para me dizerem aí, Herodes requereu, né? Exigiu deles. E eles falaram: rapaz, vamos ver aqui, Belém. Se eles tivessem tido esse cuidado de ficar aguardando bem direitinho, eles ficariam de olho nos acontecimentos em Belém, né? Há muito tempo. Apesar de que Belém, pelas profecias de Isaías, era muito simples, era uma cidade sem expressão, era uma cidade que não tinha uma grande fama. As notícias lá dos jornais não saíam nada de Belém. Só saiu de Belém quando apareceu essa história de lá com Herodes. Aí que ele mandou matar. E o noticiário tomou conta do mundo todo, matou um bocado de menino lá, né? Mas até lá não saía nada lá em Belém, né? Então aqui ficava difícil, mas Filipe teve algum tempo com Jesus. A gente não tem ideia exata de quanto tempo, talvez horas ou dias que ele teve, e nessa conversa que ele teve com Jesus, ele conseguiu
fazer associações com a vida de Jesus, porque ele chega para Natanael e diz: olha, é Jesus, está o nome terreno dele, o nome que foi dado lá no registro lá dele, quando foi para o templo, né? Não foi colocado o nome dele lá no templo, quando foi circuncidado no 8º dia, apresentado lá, o nome dele foi dado: Jesus. Então Filipe já sabe, o nome dele é Jesus, é um homem, está aqui no nosso meio, ele veio de Nazaré, apesar de Betsaida não ficava tão longe de Nazaré, eram cidades próximas ali na região da Galileia, Betsaida, Cafarnaum, Nazaré, Caná, ficava tudo naquela região lá da Galileia. E ele diz: ele é de Nazaré, a vida dele é lá, ele é filho de José. Olha só o que Filipe já tinha conseguido captar. Filipe tinha essa percepção de pegar informações, de fazer análises, de fazer cálculos. Ele era um bom matemático. Por isso que eu chamei o título aqui de Filipe, o matemático, certo? Filipe, o matemático achado por Jesus. Foi o título que eu dei aqui. Matemático achado por Jesus. Ele fazia análises incríveis. Ele pegava informações e fazia associações. Ele chega, fala com Jesus, começa a ouvir dele. Jesus chamou ele e disse: Senhor, me fala do Senhor aí. Quem é o Senhor? De onde o Senhor veio? Qual é a sua família? Tal. Jesus falou muita coisa para ele. A gente não tem essa conversa, o teor da conversa. Do mesmo jeito como a gente não tem o teor daquela conversa que ele teve com André e João, quando o Batista disse: olha aí o Cordeiro de Deus. Eles foram lá e ficaram horas com Jesus. A gente não sabe o conteúdo, mas a gente sabe o seguinte, que essa conversa modificou a vida deles. E aqui eu sei também que essa conversa que ele teve com Jesus nessas horas ou dias, não sei aqui exatamente, certamente deu uma certeza para Filipe. Ele chega para Natanael, amigo dele, e diz: nós achamos. Ele não veio com dúvidas. Ele não veio com nenhuma dúvida para Natanael. Nenhuma dúvida. Nós achamos. Moisés falou dele, os profetas falaram dele, e ele está aqui no nosso meio, mora perto da gente, veio de Nazaré e tem um pai chamado José. E achamos o homem. Agora, é bem verdade que de Nazaré não vinha nada, né? Ele diz aí no versículo 46, é isso? Ele diz: olha, Nazaré não pode vir ninguém, nada de bom em Nazaré. Nazaré já não tinha uma fama muito boa, Natanael diz. Então a gente não sabe, não conhece grandes profetas, grandes nomes, grandes expressões na história de Israel que tenham vindo de Nazaré. Então eu acho que você está enganado. Então Filipe me parece ser aquela pessoa bem calculista, e que ele, quando chega para Natanael e explica isso, ele já fez os cálculos, ele já juntou as informações, e ele tem segurança, ele tem firmeza daquilo que ele viu ali. Então quando ele recebe essa certeza, então ele agora se sente encorajado para se aproximar do amigo dele e dizer: olha, nós achamos o profeta, nós achamos o Messias. Agora, às vezes é difícil, né? Às vezes nós somos envergonháveis, né? Nós nos limitamos muitas vezes, nós nos escondemos. Mas quando a gente recebe uma notícia boa dessa, quando a gente tem uma certeza grande dessa, e de que é uma grande esperança para a nação, e para ele mesmo, e para todos, essa é uma informação que precisa ser compartilhada com Deus. E a gente tem que buscar, primeiramente, aqueles mais próximos de nós. Tem que ter essa coragem, tem que ter tendo essa certeza de que é isso mesmo, então você pode se encorajar para passar para aquelas pessoas próximas, a quem inicialmente você ama, primeiramente, né? Você gosta, tem aquele amigo dele lá, Natanael, vou falar para ele, ele também é um que alimentava aquela esperança. Filipe certamente alimentava, ele conhecia as profecias, ele conhecia o livro de Moisés, e certamente ele se encaixava no grupo daqueles que aguardavam o que dizia lá acerca de Simeão e Ana, que aguardavam a libertação, redenção de Israel, né? Eles alimentavam essa expectativa, eles não tinham certeza de como viria e quando viria,
Mas de repente chega um menino lá no templo e eles se identificaram, né? Simeão e Ana. Identificaram, é esse menino aí. Deus vai e abre os olhos espirituais para que eles entendessem. Filipe, do mesmo jeito, alimentava essa expectativa, aguardava isso também. Certo? Eu não sei se ele tinha algum conhecimento do que aconteceu no templo há 30 anos antes. Né? Talvez ele estava nascendo também, igual a Jesus. Né? Mas ele alimentava, ele conhecia. Certamente ali na região ali de Cafarnaum, ele também frequentava a sinagoga, onde era lida a palavra de Deus. E aquelas informações, aquelas leituras foram alimentando essa esperança na vida dele. Não foi difícil para ele rapidamente associar. Claro, certamente teve a ação do Espírito Santo de Deus para abrir os olhos, para que ele pudesse compreender e identificar Messias ali. Então, ele enfrenta agora um desafio, que é primeiro aquela coragem para realmente sair do seu ambiente, da sua zona de conforto ali, né? E se aproximar do amigo dele, para dizer, com certeza nós achamos o Messias. Coragem de compartilhar a boa nova, de falar para a pessoa próxima dele que realmente tem achado o Messias. Agora, sempre existe a possibilidade de você encontrar uma resistência, uma dificuldade para que a outra pessoa entenda. Ele tinha certeza, mas Natanael não foi fácil para ele de imediato. Ele apresentou logo o argumento contrário. Ele tentou refutar a possibilidade de nascer Messias ali, e o Messias vir da cidade de Nazaré. Então, do mesmo jeito, não é difícil você encontrar seus amigos, os meus amigos, que vão refutar qualquer possibilidade de Jesus ser o Salvador, ou de Jesus ser divino, e ter vindo para morrer pelos nossos pecados. As pessoas tentam racionalizar muitas coisas, e tentam colocar ideias ou argumentos que possam diminuir ou anular aquela verdade de que Cristo é o Messias, o Salvador, e que Ele veio para salvar. E muitos não aceitam, muitos refutam. Eu também acredito que muitos, com o tempo, vão aprender, e se eles fizerem uma análise com cuidado, eles vão entender, e pode ser que eles se aproximem ou não de Jesus. Mas o fato é que a grande verdade da salvação vinda para o íntimo de Filipe não deixou ele quieto. Ele precisou se mover em direção aos outros para compartilhar aquela mensagem em relação a Natanael primeiramente. Natanael, do ponto de vista humano, ele apresentou argumentos históricos, científicos. Cientificamente ou historicamente, né, ele não tem estatística nenhuma que demonstre que vem alguma coisa boa, o Messias vindo de Nazaré. Então era um argumento histórico importante que ele usou um raciocínio importante, mas esse raciocínio muitas vezes foge daquele plano de Deus. Não é que Deus não vai ser lógico, ele tem a lógica, mas pode ser que ele não adote a mesma perspectiva lógica que o homem adota, porque Deus usa coisas mais simples para apresentar ao homem, ele escolhe coisas simples. Então, a profecia do nascimento de Jesus se referia a Belém, uma cidade inexpressiva, uma cidade pequena, uma cidade que não era, você é tão pequena que talvez nem figure no grupo de milhares de Judá, né? Na profecia, eu falei Isaías, mas é Miqueias. Miqueias capítulo 5 fala de Belém. Eu falei Isaías sobre a cidade de Belém, não? Acho que eu falei sobre o Messias, né? Mas a cidade é profetizada lá em Miqueias, né? E Jesus diz: você é pequena, você não tem expressão, você não é famosa, você não é tido como das grandes cidades, mas eu vou dizer uma coisa: é de você que vai me sair aquele que há de reinar em Israel. E tem mais, ele é eterno, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Paulo explica, a gente já falou isso aqui algumas vezes, vamos repetir, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O objetivo é claro, para que ninguém se glorie na presença de Deus.
O objetivo é esse. Então, olha a lógica de Deus. Tudo bem que o homem pode adotar a sua lógica. O pessoal da universidade vai dizer, não, mas historicamente, estatisticamente, Nazaré, isso não tem o menor cabimento, como é que pode Nazaré? Não é aquilo. A lógica de Deus é diferente. Ele promete que ele vai usar as coisas simples, aquelas coisas que as pessoas menos esperam que sejam. Ele não nasceu num berço de ouro, apesar de ser rei. A lógica humana diz, é rei, então vai nascer uma família rica. É rei, então vai nascer lá em Jerusalém. É rei, então certamente vai ser encontrado lá em Jerusalém, que era a capital. Aí ele não foi encontrado na capital, foi buscar ele lá em Belém, na cidade que ninguém imaginava. Então ele usa coisas para justamente confundir as pessoas. Por isso que depende muito da fé, de crer que realmente Deus é poderoso para fazer coisas que aparentemente ao homem são impossíveis. Para o homem acha que não, Nazaré não, tem que vir de Jerusalém, de Judá, tem que vir numa cidade importante, mas de Nazaré não. Belém não é lugar para o menino de rei nascer, mas a promessa foi essa, e Deus cumpre sua promessa, usando coisas simples, usando coisas humildes, com um propósito bem claro. Tudo que ele faz se torna grande, mas não foi por mérito, não foi pelo valor intrínseco daquilo, não foi porque Belém era uma grande cidade, não foi porque os humildes, os simples tinham grande, vamos dizer assim, inteligência e capacidade. Não, os discípulos eram pessoas humildes, simples, ignorantes, que aprenderam. E o objetivo de Deus é esse: usa os simples, os humildes, que não são nada, para realmente escandalizar os outros, mostrar, puxa, como é que pode? Esses simples aí fazem tudo isso, justamente para que mostre que Deus é que faz neles, para que a glória não venha do homem, nem das coisas do homem, mas que venha para Deus. Versículo 29 de 1 Coríntios diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque é Ele que faz. Então, agora, como é essa argumentação histórica, do ponto de vista histórico, em que Natanael vem com conhecimento histórico, ele tinha conhecimento, mas ele também tinha uma expectativa do Messias. Aí, Filipe traz para ele o seguinte desafio: vem e vê. Você mesmo precisa vir, se aproximar, verificar, faça as verificações que eu fiz, faça você mesmo a experiência, se aproxime lá, conheça e você mesmo vai tirar as suas conclusões. E talvez essa experiência é o desafio que muitos que gostam de argumentar ciência e história, e geografia, seja lá o que for, que precisa se aproximar de Jesus para realmente ver as coisas, ouvir as coisas, entender as coisas. Quem sabe se Deus não vai transformar essas vidas, né? Quem sabe? Então o argumento dele é: vem e vê. Eu não tenho mais argumentos para você. Você está dizendo que não pode vir de lá de Nazaré, então não vou falar muito, mas está bem perto de nós aqui. Venha você e você vai conhecer, você vai ver as coisas que eu estou falando. Então esse foi o grande argumento, o grande convite é esse: venha conhecer. Você precisa de imediato acreditar no que eu estou dizendo, mas venha, se aproxime, conheça e você vai ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Então essa é uma estratégia que ele usou, certo? Então, rapidamente aqui nós achamos as seguintes lições nesse pedacinho aí. Precisamos ter relacionamentos com outras pessoas, bons relacionamentos. Filipe era um bom amigo de Natanael. A gente, até a história pós-igreja, assim, pós-início de igreja, né, conta que eles andaram juntos, Filipe e Natanael. Depois daquele início da igreja, tá, quando a igreja começou a se espalhar, né, então quando os apóstolos também, em algum momento, eles começaram a se afastar uns dos outros, eles andaram juntos, Filipe e Natanael. Eram bons amigos naquela época, viviam lá naquela região da Galileia e eles se conheciam. E não foi à toa que Filipe foi conversar com ele inicialmente. Os amigos, bons relacionamentos, viabilizam, propiciam essa possibilidade de
mostrar o Evangelho, de mostrar a mensagem de salvação para as pessoas. Quando a gente tem amigos que a gente gosta, que tem bom relacionamento conosco, a gente tem essa possibilidade de, vendo a mensagem da palavra de Deus, tendo essa certeza que Filipe tinha, né? Essa certeza, você já verificou, é isso mesmo que a palavra diz, você creu, então você começa a abrir caminho agora para essas pessoas que estão próximas de você, de modo que a palavra possa chegar a esses corações. Então, o relacionamento com outras pessoas traz essa grande possibilidade. Não é para ser igual, você pode ter amizade, alguns amigos podem até ter comportamentos ou condutas estranhas, né? Ou diferentes do que a palavra de Deus diz, mas você não é obrigado a fazer o que eles fazem. Você pode ter um bom relacionamento com eles, e isso abre portas para que o Evangelho chegue para eles também. E mesmo assim, se os argumentos que você tem não forem suficientes, orar e pedir que ele mesmo verifique, né, se for possível, para ele mesmo verificar, faça a investigação realmente sozinho ou com a ajuda de outros, de modo que você mesmo pode checar como o Filipe fez com Natanael. O nosso texto, versículo 43, tem uma característica importante que eu queria destacar aqui hoje. Ele diz que Jesus resolveu ir partir para a Galileia. E nesse textinho aí, ele diz que ele encontrou Filipe. Aí Filipe chega para Natanael e diz: nós achamos o Messias. Mas o texto do versículo 43 diz que Jesus é que encontrou Filipe. Aí eu pergunto, quem está certo? Jesus ou Filipe? Quem encontrou quem? Oi? Os dois? É verdade que Filipe encontrou Jesus? É verdade que Jesus encontrou Filipe? Quem foi em busca? Você encontra uma diferença aí, então? Alguém foi em busca. Mas Filipe não aguardava? Eu acredito que Filipe aguardava, era daqueles que aguardavam também a redenção de Israel. Ele conhecia a palavra. E ele sabia que Moisés havia falado. Então ele alimentava uma expectativa. Juntamente com outros. Esperavam. Então de alguma maneira eles estavam procurando. Mas na verdade, no fundo, Jesus foi e encontrou. Então, é preciso explicar algumas coisas aqui. Mais na frente, capítulo 15 de João, Jesus diz assim para os discípulos dele. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Está lá em João, capítulo 15, versículo 16. Olha só a confusão que pode ser minimizada, porque às vezes fica pensando, é Deus que vem, salva, ou é o homem que vai e consegue a salvação? Essa dificuldade que às vezes não tem, aparece. Mas aqui a gente encontra as duas coisas funcionando bem. Filipe disse para Natanael que encontrou, achou, como se estivesse procurando e achou. Mas na verdade o texto diz que Jesus é que foi lá e encontrou ele. Mas Jesus chega aqui lá na frente e diz: vocês pensam que foram vocês que me escolheram? Não, eu escolhi vocês. No capítulo 6 de João, ele diz também para os discípulos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí Filipe diz: nós achamos. Será que Filipe tinha esse poder? Diz assim: eu consegui, eu é que estava na busca, ninguém conseguiu, eu fui lá e achei, estava lá no meu esforço lá. Aí Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Então, é verdade que Filipe buscava, que queria achar o Messias, já que ele conhecia tanto a história, os escritos? É. Mas como foi feito isso? Como é que isso aconteceu? O pai chega e leva ele até Jesus, o Jesus até ele. Está entendendo? De alguma maneira, ele é como se ele fosse usado por Deus para buscar na hora certa, no lugar certo, e Deus vai lá e empurra ele para chegar para Jesus. É assim que funciona. É isso que eu estou notando aqui. Jesus, na oração dele, no capítulo 17 de João, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Os homens que me deste do mundo, os discípulos dele que estavam lá com ele. Foi o Pai que deu para ele. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Foi Deus que chegou e entregou para ele. Mas Filipe disse: eu achei. A gente vai, na verdade, no fundo da história, é Deus que vai e empurra Filipe para Jesus. É Deus que manda Filipe para Jesus. Apesar de que a maneira como ele o faz é tendo o Filipe aquela expectativa pela palavra de que viria o Messias. Ele não sabe como, mas achou. Não sei se está fácil de entender, isso é coisa complicada, mas é Deus que faz isso. Como é que ele faz? Usando essa vontade, esse desejo, esse conhecimento que ele tinha. Ele conhecia a palavra, mas é Deus que faz isso. Ninguém vai chegar na presença de Deus ficando olhando. Eu que consegui, eu estava procurando lá, não sei o que, e eu fui um esperto na história e consegui. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém tem esse poder de eu levei você. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Ele diz: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, eita, ele diz, não, antes de vocês conhecerem a Deus, vocês são conhecidos por Deus. Antes de vocês conhecerem a Deus, vocês são conhecidos por Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Livro de Mateus, Jesus fala de um grande julgamento que haverá. Eu chamei a atenção disso outro dia, vou repetir aqui, capítulo 7, versículo 23. Então Jesus fala de um grupo de pessoas que vai chegar num certo dia e vai dizer para ele nesse julgamento: olha, Senhor, nós fizemos tanta coisa no nome do Senhor, e eram coisas boas aparentemente, né? Aparentemente coisas boas, pregamos, expulsamos demônios, curamos, fizemos várias coisas usando o nome do Senhor. E Jesus diz assim: eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci, vocês nunca foram conhecidos de mim para esse tipo de coisa, para essa salvação. Vocês faziam coisas iníquas, certamente eram falsidades, né? Usando o nome de Deus para obter vantagem, várias coisas assim. Não foram movidos por Deus para a salvação em Cristo. Ele diz: eu nunca vos conheci, Deus nunca me mandou vocês. Todos aqueles que o Pai mandar para mim, esse vem a mim, e eu nunca vou abandonar eles. Se Deus manda, e Deus manda para mim, eu nunca vou abandonar eles. Eu nunca vou sair da minha mão. E assim vai. Então existe de fato realmente esse conhecimento mútuo, vamos dizer assim, uma harmonia entre o que o homem faz para chegar a Deus e o que Deus faz para alcançar o homem. Como se dissesse assim: você, de alguma maneira, você sente esse desejo por Deus, mas é Deus que move você para isso. Então, a grande vantagem do pecador é quando Deus realmente move ele para se aproximar de Jesus. Essa é a grande chave da salvação. Se Deus move o homem para chegar a Jesus. E se Deus não fizer isso, se a graça dele não vem sobre o homem, ele não vai até Jesus, aí é desesperador. Tem chance. Olha o que ele vai dizer lá na frente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, a grande oração nossa é que Deus realmente faça, mova os corações das pessoas para irem a Jesus, para crerem em Jesus, para aceitarem Jesus, para se dirigirem a Jesus,
para que tenha esse sentimento ou esse desejo que Filipe tinha, ou o conhecimento. Não é só o conhecimento, precisa que Deus mova. Ele conhecia, mas se Deus não faz a obra de levá-lo até Cristo, não adianta de nada. Muita gente hoje fala das Escrituras, conhece as Escrituras e até criticam as Escrituras, né? Tem muitas pessoas críticas, céticas, que falam mal das Escrituras e daqueles que seguem as Escrituras. Então só o conhecimento é insuficiente. Ele pode conhecer, tem pessoas que conhecem muito mais do que todos nós juntos aqui. Se a gente juntar os conhecimentos nossos aqui, eles conhecem muito mais. Conhecem, mas eles têm interesse de refutar a Escritura, de achar incoerências, de dizer que é mentiroso, dizer que não é verdade, etc. O objetivo é isso. O conhecimento é insuficiente. Se Deus não move a pessoa para Cristo, não adianta nada. Vai se enquadrar nisso aqui. Nunca vos conheci. Não é conhecido de Deus. Deus não moveu aquela pessoa até Cristo. E quando vai a Cristo movido por Deus, ele diz: eu recebo. Jesus é o Filho que recebe tudo aquilo que o Pai manda. Ele cumpre fielmente. E aquele que está nas mãos dele, ele jamais vai largar. Essa é a promessa que ele faz. Então existe essa harmonia. Não, o homem se aproxima de Deus pela fé, crendo, buscando, mas é Deus movendo. Se Deus não mover, não vai. Esse é o entendimento que a gente encontra aqui. Certo? Escritura. Então Filipe foi aquele, movido por Deus. Ele disse que encontrou, mas na verdade foi Cristo que encontrou ele. No final das contas, lá, o íntimo foi Cristo que encontrou ele. E Deus manda ele para Cristo e ele realmente se encontra com o Senhor. A outra situação que nós encontramos em relação a Filipe são alguns casos que eu vou falar rapidamente aqui, depois a gente explora mais esses fatos relacionados com ele. Um deles é quando Filipe reconhece uma situação muito grave, uma situação bem difícil. Ele faz cálculos ali. Ele diz que ele é um matemático, né? Ele analisa as informações, ele observa as coisas e ele faz contas e ele verifica se é possível, se não é possível, etc. Né? Quando Jesus estava prestes a fazer aquele grande milagre de multiplicação de pães, e o texto diz que no final das contas Jesus alimentou 5.000 homens. Isso era lá na região de Betsaida, naquela região de onde eles eram. Ele alimentou 5 homens, além de mulheres e crianças. Só que antes disso acontecer, Jesus chegou para Filipe, para esse matemático. Jesus era esperto, ele sabia que era o matemático da história. Então ele disse: Filipe, como é que a gente faz para alimentar esse povo? Você que é o cara, né? Aí Filipe respondeu. Não sei quanto tempo ele levou, mas o camarada era bom. Foi rápido. Ele disse: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não era nem um pouco todo, né? Pedaço. E 200 denários. O camarada foi em cima. Por que será que ele usou esse número? A desconfiança é a seguinte: é que talvez eles tivessem na tesouraria 200 denários. Talvez eles tivessem 200 denários. Ele já usou o valor que provavelmente eles tinham disponível. Agora ele diz: se a gente usar os 200 denários que a gente tem aí, a gente não consegue alimentar esse povo com um pedaço de pão, não vai nem saciar. Um pedaço de pão que a gente der para eles, com esses 200 denários, a gente não consegue saciar eles. Mas daria 200 denários, mas ainda ia faltar muito. Não lhes bastaria. Então ele tinha uma noção da tesouraria, ele tinha uma noção da quantidade de pessoas. Ele conseguiu, provavelmente, ele já tinha mais ou menos uma expectativa. O camarada era articulado na mente dele. Em pouco tempo de conversa com Jesus, ele já sabia onde Jesus morava, o pai dele quem era, o que fazia, o nome dele, a família, sabia tudo. E com essas informações que ele montou tudo, ele juntou com o que tinha no livro de Moisés, no que tinha nas profecias, e disse: é o Messias. O camarada não era esperto?
Então, nesse momento aí, a multidão começa. Eles se afastaram do barco, foram lá para a região de Betsaida, né? Fazendo isso aqui, Mar da Galileia aqui, eles correram para esse lado aqui, fugindo de grandes multidões, mas a multidão não abandonou eles não, foram atrás. E foi chegando gente, foi chegando, e ali Filipe certamente foi começando a vir, tem mais tantas pessoas ali, com base numa área ali, ele fez uma conta ali, cabe tantos, então tem aqui tantos bolos de gente aqui e tal, provavelmente aqui deve ter umas 7.000 pessoas, 8.000, 9.000. Nas igrejas, quantas mulheres tem aqui? Conta aí bem rapidinho. Quem que é bem rapidinho? Quem é o Filipe da casa? Quantas mulheres temos aqui? 12? Olha que Filipe aí. E quantos homens? Quantos homens? 5 para quantas? 13 mulheres. Contou aquela pirralhinha ali? Tem um bocado ali, estou um montoado de colher ali. Está tudo jogado em cima da outra ali. Oi? Se for assim, umas pessoas. 18. Quantos homens? 5. Quantas vezes mais mulheres têm que homens? Mais de 3 vezes. Quase 4 vezes. Tem 5 homens, tem 20 mulheres. Se aqui dentro tem 14, aqui tem 6. Como é que é? Agora tem. São 20 mulheres e 5 homens. 20 para 5. Então temos 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ora, a gente sabe no resultado que foram quantos homens? Você acha que só tinha homens? Não. Normalmente, para buscar o Senhor, tem muitas mulheres. Quando a gente